A cozinha é onde passamos a maior parte do nosso tempo quando estamos em casa, pelo menos quando estamos acordados. E há muita coisa que podemos fazer. Neste vídeo vou partilhar convosco algumas sugestões. Olá, eu sou a Fafá. Eu gravo vídeos sobre parentalidade e sustentabilidade. Sejam bem-vindos! Se é a primeira vez aqui, muito obrigada por clicar neste vídeo. Se costumam estar por aqui, então muito obrigada pelo apoio que é fundamental para mim. Iniciei recentemente uma série onde abordo várias pequenas alternativas sustentáveis que podemos fazer em casa. Hoje vamos para a cozinha. Afinal de contas, é o sítio onde passamos a maior parte do nosso tempo. E há muita coisa que podemos fazer. Aliás, tanta coisa que eu vou dividir a cozinha em 3 partes. A primeira é para falar um pouco sobre organização e logística. A segunda, eu terei uma convidada, uma blogger da área da alimentação, que faz coaching familiar, e aí vamos falar também um pouco sobre como evitar o desperdício alimentar e entrar um pouco mais a fundo no planeamento das refeições. Em terceiro lugar, temos o aspecto da limpeza e outras coisas gerais que podemos incorporar. Vamos então primeiro falar da organização e logística. O primeiro passo é as compras. Primeiro, fazer uma lista daquilo que precisamos realmente. E segundo, nunca ir ao supermercado com fome, porque aí vamos querer comprar tudo e mais alguma coisa que vemos e acabamos por gastar mais e provavelmente desperdiçar mais também. Portanto, ver o que temos na despensa e fazer uma lista, um planeamento semanal daquilo que nós precisamos. Comprar local. Privilegiar aquelas mercearias, as lojas a granel locais, são sítios onde normalmente os produtos são também locais, são de produtores que vêm de perto, a fruta nunca é tão bonita, os vegetais também não, mas isso não conta para nada. Aliás, o meu filho normalmente entra na mercearia de bairro, pega numa maçã mais feia que lá houver, mete na boca e tranquilo. Portanto, não precisamos ter a fruta já toda embalada e bonitinha, isso é apenas mais desperdício. Além disso, se estamos a comprar fruta e vegetais de época, também estamos a garantir que eles vêm mais de perto, o que poupa também nos transportes, nas embalagens e por aí fora. Portanto, o primeiro passo é comprar local, comprar sazonal. E vamos então às compras. O que é que levamos? Os nossos sacos reutilizáveis. E deixo aqui uma nota. Mesmo que se esqueçam de levar os vossos sacos e usarem os de plástico, não há problema nenhum. Reutilizam. Eu durante muito tempo, se me esquecia, ou mesmo antes de haver mais opção no mercado, os sacos de plástico das frutas eu utilizava para apanhar os dejetos do meu cão, por exemplo. É uma maneira de reutilizar. Os sacos de compras, temos várias opções. Eu gosto mais dos de pano. Temos estes para levar. Depois trazemos com as compras. Há opções de rede também, como este aqui. E até fica bem, podemos conjugar com a toalete. Saco de pão. Este é alentejano, é artesanal. Eu por acaso não compro muito pão, mas é um saco de pão. E os sacos mais pequenos, este até comprei no Lidl, que servem para pesarmos as frutas e os legumes. Portanto, não trazemos os de plástico, aqueles descartáveis que nos dão na loja. Isto são pequenas coisas que nós podemos facilmente incorporar. É uma questão de mentalidade. Eu desde que comecei a usar habituei-me, tenho um na mochila do meu filho, um na minha mala, um no porta-bagagens do carro, assim sendo pelo menos um está sempre disponível para eu trazer, caso eu me tenha esquecido dos outros em casa. Eu vou ter um vídeo especificamente sobre compras a granel, como fazer, mas vou já dar umas luzes. Podemos levar os nossos sacos para comprar a comida a granel. Tenho um exemplo de um aqui, são amêndoas. Eu comprei amêndoas a granel, levei este saco lá na mercearia, acharam uma ideia muito gira, isto foi na mercearia, nem sequer foi numa loja especificamente para compras a granel. Acharam muita piada e pronto, e armazenamos assim na despensa. Outras coisas que podemos levar para as lojas é embalagens de vidro. Aqueles frascos já não usamos, este era de mel, pelo menos os favos assim o indicam. Eu comprei massa de lentilhas e depois eu coloco sempre a indicação da data na tampa para eu saber quando é que comprei.
Depois é só apagar com álcool, é daquelas canetas de acetato, e levam estas embalagens. Tenho uma seguidora que me deu a dica também de fazer isto no talho. Já tinha ouvido mais ou menos as pessoas falarem sobre isso. Eu admito que eu ainda não faço isso, porque normalmente quem traz a comida é o meu marido, a do talho, o resto sou eu. Mas é uma boa dica levarmos também as embalagens de vidro, os tupperware, seja o que for, e depois colocamos logo no congelador. Duas coisas que convém mesmo levar este tipo de embalagens é farinhas, pós e etc. Porquê? Porque podemos perder muita quantidade quando estamos a transferir dos sacos que eles nos dão nas lojas para estes. Isto para compras a granel, claro. Portanto, aqui eu tenho farinha de espelta integral, aqui tenho páprica e pronto. Isto foi comprado na Maria Granel. Aquilo foi especificamente o que podemos levar para as compras e para guardar na nossa despensa. A minha despensa não é só frascos de vidro e sacos a granel, não pensem que sim, porque não é. Eu de momento não posso gravar, porque o meu marido está ali a cozinhar, aliás devem estar a ouvi-lo, mas eu vou ver se consigo apanhar um bocado da minha despensa. A minha despensa não é perfeita, não é linda e fantástica e só frascos de vidro, até porque, como eu disse no meu vídeo de lifestyle, eu tenho muitas embalagens de plástico já de há anos atrás, eu não vou deitá-las fora só porque fica muito mais bonito, convenhamos, eu ter tudo de vidro. Portanto, a minha despensa não é perfeita nem fantástica, até porque nem tudo o que compramos pode ser comprado a granel. Privilegio muito também as latas de conserva, porque para o ambiente até são melhores do que o vidro e muito melhores, obviamente, do que as de papel. Para então substituir as películas aderentes e afins, aqui temos o Bock and Roll. Isto é muito interessante para taparmos a comida ou mesmo para embrulhar comida e levar a qualquer sítio. Eu tenho mais do que um, tenho um que é mesmo para o meu filho, que tem uns bonecos, e também tenho um saco para Santos, que é onde ele leva, por vezes, imaginemos que eu mando pizza para ele para a escola, ele leva nestas embalagens, e isto permite-nos também evitar películas aderentes e o alumínio para levar a comida. Eu tenho 3, salvo erro. Tenho estas 2 e depois uma com bonequinhos, com koalas, acho eu. A da embalagem de comida dele é mesmo um envelope que se fecha, que é o Snack and Go, da Mr. Wonderful, mas está para lavar ou está perdido. Eu não sei onde é que ela anda, já perguntei a toda a gente, ainda ninguém me conseguiu identificar onde é que ela anda. Mas pronto, se calhar alguém ficou com ela. Vou ter de comprar mais. É o problema, não é? Estas nós, pronto, temos de garantir que elas voltam. Outra maneira de conservar a comida é com estes wraps. Estes são feitos com cera de abelha. Vem assim nesta embalagem, nós tiramos, há vários tamanhos, aquecemos com as mãos, o calor das mãos, e depois moldamos. Por exemplo, para colocar por cima de uma taça que vamos colocar no frigorífico, para levar qualquer coisa, qualquer comida também. Como podem verificar, ele é bastante maleável. Este aqui é o Beeswax, o Beeswrap, e há uns que são vegan, que são feitos não com cera de abelha, mas com outro produto qualquer. Não me lembro assim agora do topo da cabeça, mas pronto, eu uso estes e realmente é muito bom. Tem um cheiro estranho quando começamos a usá-los, agora já não tem porque ele já foi lavado. A questão, não devemos lavar isto a alta temperatura, evidentemente, né, porque ele pode derreter, basta um paninho e reutilizamos, evitando assim também, lá está, o alumínio e a película aderente, que não pode ser reciclada e é apenas desperdício. Outra coisa que podemos fazer é reutilizar aquilo que nós temos na cozinha. Por exemplo, eu quando faço café, eu muitas vezes guardo as borras e faço o meu esfoliante de café, tanto para a cara como para o corpo. Aproveitar os talos dos vegetais, congelá-los, por exemplo, para fazer um caldo, mesmo com as cascas do camarão e por aí fora, para depois fazer um bom caldo de camarão. Podemos guardar bocados de peixe ou de carne que achamos isto não vai sobrar para nada, serve perfeitamente para fazer croquetes e etc. Mas isto é algo que vamos também abordar para a semana que vem com a minha convidada, que será a Andrea Jerónimo, do blog O que Faço Amanhã para o Pequeno Almoço. De seguida iremos abordar então a questão de produtos de limpeza, que também há muita coisa para fazermos, as toalhitas e por aí fora, algo que temos vindo a introduzir devagarinho na nossa cozinha e até o Mr. B ficou rendido. São resultados. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha dado algumas sugestões.
Não têm de incorporar tudo, basta ir fazendo aos poucos, não têm de eliminar completamente as coisas. Por exemplo, ainda temos alumínio ou película aderente cá em casa, porque eu não sou a única pessoa a usar a cozinha. Aquilo que eu posso fazer é mostrar pelo meu exemplo, e pelo meu exemplo as pessoas vão seguindo naturalmente. E é isso que se pretende. Não é julgar ninguém, nem obrigar ninguém a fazer nada. Somos todos imperfeitos, mas somos perfeitos na nossa imperfeição. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações, garantam que não perdem mais conteúdo destas pequenas alterações e até para a semana. Boa arrumação!